A photographer is literally somebody drawing with light. A man writing and rewriting the world with lights and shadows. Quand j'arrivais au bord de cet immense trou, j'ai senti dérouler devant moi, à quelques fractions de secondes, l'histoire de l'humanité, l'histoire des constructions de pyramides, la tour de Babel, les mines du roi Salomon. Little did I know that I was going to discover much more than just a photographer. So one thing I knew already about this Sebastião Salgado, he really cared about people. After all, people are the salt of the earth. On est un animal très féroce. On est un animal terrible, nous les humains. Notre histoire, c'est l'histoire des guerres. C'est une histoire sans fin, histoire folle. Je crois qu'on peut mettre beaucoup de photographes différents dans le même endroit. Ils feront toujours des photos très différentes. Ils forment leur manière de voir, chacun en fonction de son histoire. Nós ficamos fora do Brasil muitos anos. Tivemos problemas lá com a ditadura e não dava para a gente voltar. Nós entramos numa lista de pessoas não gratas no Brasil. Não é isso? Eu não consegui renovar passaporte e embaixada, foi complicadíssimo para renovar. Eu e a Lélia estávamos numa lista negra, então foi muito complicado. Tanto que quando eu tomei a decisão de fazer as fotografias sobre a América Latina, sobre outras Américas, foi uma possibilidade de eu me aproximar do Brasil. Eu lembro que eu tive uma encomenda da Anistia Internacional de fazer fotografias no Chile e no Paraguai. Foram fotografias muito difíceis para mim, porque se eu fosse preso no Chile, que já na época do Pinochet, ou se fosse preso no Paraguai, eu seria enviado de volta ao Brasil. E aí eu não sabia o que poderia me acontecer, que a repressão era muito forte, a tortura muito forte no Brasil. Mas eu aceitei de fazer esse trabalho, fui, seria a oportunidade de eu voltar. E o pior, que eu trabalhava com um inglês, que ele queria absolutamente se fazer preso. Ele queria ser preso. Para ele era um currículo extremo, fantástico, ser preso no Chile ou ser preso no Paraguai. E para mim era um medo terrível de ser preso e ser enviado de volta ao Brasil. Eram brigas terríveis que eu tinha com o inglês, para o inglês se acalmar, você entende? Não se expor tanto como ele se expunha. Mas, enfim, e eu trabalhando no Paraguai, eu tive a oportunidade de dar uma entradinha no Brasil. Eu trabalhando em Pero Juan Caballero, a rua dividia com Ponta Porã, e eu pude entrar em Ponta Porã, tomar uma cerveja, dar uma ligadinha para minha família. Olha, foi um negócio assim fantástico. E voltei várias vezes, voltei na Bolívia, voltei no Equador, que são, na realidade, são países bastante diferentes da gente, mas também com muito da gente, muito próximo. É a nossa América Latina, né? Então foi aí que eu pude, querendo voltar próximo do Brasil, criar um corpo de trabalho fotográfico, que eu acabei fotografando 8, 9 países da América Latina, e depois completei com o Brasil, e fazer o meu primeiro livro de fotografia chamado Outras Américas. Em 1979 houve a anistia, final do ano de 79, e no dia 31 de dezembro de 79 eu voltei ao Brasil. A Lélia voltou 15 dias antes, com os meninos que eram pequenininhos. A minha irmã e meu cunhado me emprestaram um corcel, e eu fiz todo o norte e nordeste do Brasil. Eu fui para Brasília, subi a Belém, Brasília, fui para Belém e vim descendo no Nordeste durante 6 meses, entende? Então, eu vim me recarregando de Brasil, sabe? Vim vendo o Brasil outra vez, vim vendo tantas coisas do Brasil que eu não conhecia, que eu tinha um sonho de conhecer. Isso foi a conclusão do meu livro Outras Américas, que eu comecei
trabalhando no Equador, Bolívia, e fui trabalhando em volta, Paraguai e tudo, e consegui a conclusão no Brasil. A partir dessa época, então, eu pude entrar, fotografar no Brasil. Nessa época eu trabalhei muito com as comunidades eclesiásticas de base, com as FETAGs, a Federação dos Trabalhadores Rurais, muito com o movimento de resistência de trabalhadores rurais no interior do Brasil. Tanto que eu pude fazer um livro depois com o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, em 1996, onde eu utilizei muitas dessas fotografias. O movimento não existia ainda nessa época, mas a base do movimento nasceu nessa época. Tu vois qu'il fait un angle là de lumière là-dedans. C'est pas mal comme image. Às vezes você chega numa realidade, chega num ambiente, e à medida que você começa a fotografar, você começa a provocar uma dinâmica diferente. Aos poucos, as pessoas começam a se integrar com a câmera, com você, e a partir de um momento, se são 5 pessoas, são 10, são 50, às vezes 100 pessoas, estão todas ligadas ao seu movimento de fotógrafo, à sua fotografia, à sua aproximação delas. Aí você começa a ter uma integração total, uma autorização de todos para fotografar, entende? De entrar. Existe uma mágica criada com a lente. Então, o ato de fotografar é um ato muito forte. É um ato que, na realidade, não é só o fotógrafo que faz a fotografia. São as pessoas fotografadas também que te oferecem muito do que você faz. É essa relação que você mantém, que elas te dão mais ou te dão menos. Entende? Então, é uma coisa interessante. Serra Pelada tem... Em 86, quando eu fui na Serra Pelada, eu tomei a decisão de fazer um trabalho fotográfico todo em preto e branco, que se transformou num livro Trabalhadores, e a Serra Pelada foi a primeira das reportagens. Então, com a Lélia, nós tomamos a decisão que eu iria fazer um trabalho baseado na teoria do Marx sobre o trabalho produtivo, que me motivava extremamente, o fato de eu ter sido economista, sobre o fim da primeira grande revolução industrial focada no trabalho produtivo. Um retrato do mundo do trabalho antes que ele se terminasse completamente, antes que ele passasse a ser outra coisa. Eu fiz o conceito de um projeto de vários anos, e foi o primeiro projeto a longo prazo que eu fiz. Então, durante 5 anos, eu ia buscar na Índia, eu ia buscar na China, eu ia buscar na Rússia, parte do setor produtivo que me interessava. Foi, na realidade, o primeiro grande trabalho exclusivamente em branco e preto que eu fiz. Então, eu cheguei na Serra Pelada num bandeirante e fiquei na Serra Pelada mesmo. Eu fiquei primeiro numa pensãozinha que tinha, toda de madeira, e depois eu encontrei o compadre do meu pai, que me convidou para ficar no barraco deles. Então, eu fiquei com eles no barraco, dormia numa rede. Eu passei um mês na Serra Pelada. Tive uma complicação muito grande quando eu cheguei. Eu nasci em Morés, uma cidade do Vale do Rio Doce. E então, o meu nome era associado ao Vale do Rio Doce, que na realidade, a Vale do Rio Doce é a proprietária de todas aquelas terras adjacentes e toda aquela região. Então existia uma crença de que a Vale do Rio Doce ia botar para fora todos os trabalhadores, exigir a saída dos trabalhadores e explorar a mina de ouro. Então era o que se acreditava na Serra Pelada nessa época, entende? O que não era verdade, não tinha nada a ver. Eu lembro que quando eu cheguei pela primeira vez na beira daquele grande buraco, que devia fazer uns 2 campos de futebol, assim, numa profundidade imensa já. Houve um silêncio, todo mundo trabalhando, você entende? Alguém foi vendo, foi comunicando com o outro, 5 minutos, no silêncio total depois, uma vaia imensa para mim. Eu compreendi depois, quando encontrei um compadre do meu pai, que falou: olha, Tiãozinho, o fato de você ter chegado lá de Aimoré, você vem do Vale do Rio Doce, te assimilar a Vale do Rio Doce e tudo. Mas aconteceu um fenômeno no mesmo dia que foi muito interessante. Eu estou fotografando. O fato de... Hoje eu não tenho cabelo, mas na época eu tinha um cabelo bem grande, louro, bigode meio claro, marrom, aquela coisa toda.
Um soldado falou assim: gringo, cadê seu passaporte? Eu falei assim: eu não sou gringo, eu sou brasileiro, não tenho passaporte. Não, eu quero o seu passaporte e tal. E começou a discutir comigo, eu falei que eu não tinha, eu era brasileiro e tal. O cara não facilitou, paf, me algemou, me prendeu e foi me arrastando. Os trabalhadores viram que eu não era ligado à Vale do Rio Doce, nem ao poder, nem a nada. O cara me prendeu. E aí, putz, aí foi uma vaia ao soldado, e gritando, e xingando. E o soldado me levou. Quando voltei, eu estava bem com os trabalhadores também. Resolvi o meu problema. A partir daí, eu não tive mais problema para trabalhar. Ali aconteceu um negócio muito interessante na Serra Pelada. Existia uma luta de classe, a verdadeira luta de classe ali. Na realidade, o soldado tinha um poder, porque ele representava o Estado, ele tinha as armas, não é? Impunha uma certa ordem ali dentro. E do outro lado, você tinha os trabalhadores. Potencialmente, o trabalhador era um milionário. Então, ele se sentia uma classe muitíssimo mais alta que a classe do soldado. E o pior é que os soldados, às vezes, atiravam. Eles matavam, atiravam, feriam e tudo. E aconteceu muitos linchamentos na Serra Pelada. O cara atirava, e ele tinha em volta dele 2.000 trabalhadores, cheio de pedra em volta. Eles lapidavam os soldados, linchavam, jogavam pedra, matavam. A Serra Pelada é bastante grande. E aconteciam vários desses conflitos durante o dia, né? Eu tive muita sorte daquilo acontecer em frente a mim. Eu fiz 3 fotografias, 4 fotografias, e tem aquela foto que aconteceu em frente. Esse livro também foi editado no Brasil pela Companhia das Letras. A Lélia tem astúcias fabulosas para desenhar os livros. Dentro das maquetes dela de livro, ela tem histórias. E aqui, a história central desse livro é o navio. O navio, na realidade, ele nasce numa mina de carvão, ele nasce numa mina de mineral de ferro, né? Esse carvão e esse ferro vem numa siderúrgica, é transformado em aço, e esse aço ele acaba indo para estaleiros navais, né? Quando a gente começa a olhar um navio, olha, um navio está sendo criado aqui, está sendo montado. São placas de aço, né? Todas retas. E aqui a gente pode ver, né, as partes do navio sendo montado, né? Isso aos poucos vai tomando forma, e um dia esse navio tem a forma perfeita e é lançado ao mar, e ele vai viajar, ele vai ligar civilizações, ele vai ligar sociedades. Esse navio roda o planeta inteiro sem parar, né? Essas hélices que estão aqui atrás empurrando o navio passam em todas as águas, todos os portos. E um dia esse navio perde a função, ele não é mais navio, né? Ele vai morrer. Então ele vem para essas praias, olha aqui, o navio chega, essas praias da Índia, do Paquistão, do Bangladesh, onde tem os grandes desmontes mundiais de navio. Então ele é canibalizado, o navio. Então ele é transformado em tudo que ele transportou. Até a hélice dele, que é o metal mais nobre que ele tem, que é bronze, é transformado em chaleiras. Todas as chaleiras de chá do Bangladesh, que são maravilhosas, vêm de hélice de navio. Aqueles colares maravilhosos daquelas mulheres do Bangladesh são todos provenientes de bronze dos navios, são os colares maravilhosos e tudo. Então, o que é fabuloso, o navio é a história central do sistema industrial. Então, eu acho que isso que é interessante nesses livros de fotografias, nas coisas, que é o conjunto dessas coisas, não é só a fotografia que é interessante. É a maneira de utilizar a fotografia, a edição dessas fotografias, a dedicação total em torno da fotografia para você poder criar, no fundo, uma linguagem informativa completa. Fotografia só não precisa de tradução. Você escreve, é universal, é a verdadeira linguagem universal da fotografia. E para que essa linguagem tenha o poder de transmissão, ela tem que ser bem escrita, tem que ser bem apresentada, bem feita. E, na realidade, você não precisa de legenda. Fazendo Trabalhadores, a gente começou a ver que, na realidade, essa transformação tinha sido provocada por uma enorme revolução no mundo, uma reorganização do sistema produtivo planetário, que começou a criar concentrações industriais, por exemplo,
a gente vê no Brasil. São Paulo passou a ser uma das grandes concentrações industriais de toda a América, não só da América do Sul, mas de toda a América. Aquilo provocou uma deformação brutal no Brasil, um abandono, um êxodo de populações inteiras do Nordeste que desciam para trabalhar em São Paulo, do interior de São Paulo. Então, uma cidade que tinha 3 milhões de habitantes até nos anos 70, é isso, passou a ter mais de 15 milhões de habitantes de um momento para outro, né? Todo provocado por essa concentração. Isso foi verdade em Istambul, verdade na Índia, em Bombaim, em Nova Delhi, verdade em Xangai, verdade em todos os lugares. Então, a gente tomou a decisão de fazer um outro livro, que chamava Êxodos, contando a história desse movimento de população. Então, é um livro que eu acho, não sei se eu tenho uma cópia de Êxodos aqui. Ah, tem uma cópia aqui. Esse aqui, aliás, é a edição brasileira, Companhia das Letras, do Êxodos. Então, Êxodos é exatamente essa história da reorganização da família humana. Para contar essa história, a gente começou a ver a imigração do campo para a cidade, a imigração entre países, deslocamento entre países, grande deslocamento, um deslocamento de busca de trabalho, busca de conforto, busca de uma melhor condição de vida, não é isso? Os trabalhadores deslocando da África para a Europa, da América Latina para a América do Norte, de parte da América Latina para o Brasil, imigração de bolivianos, e na Ásia, do Vietnã em direção a Hong Kong e por aí afora. Fui aí. E também uma parte do deslocamento em função de guerra. Então, durante 7 anos, eu rodei no mundo fotografando esses deslocamentos de população que criamos o livro Êxodos. Precisamos manter. Agora, o Suécia foi maravilhoso, porque nós chegamos na base da FUNAI, ficamos uma noite, e no outro dia de manhã já tinha um grupo de Zoé que foi me levar para uma aldeia. E aí nós fomos, eles têm umas 9 ou 10 aldeias, pequenininhos, os Zoés, o grupo todo dos Zoés são 270 pessoas, e composto por 8 ou 9 aldeias, e nós fomos de aldeia em aldeia, você entende? Em cada aldeia eu integrava, vivia a vida deles. Eles comem em função da safra. Então, época de macaco, come macaco, época de porco do mato, come porco do mato, época de peixe, come peixe. Então, era época de macaco, então era muito interessante. O cara escutava um macaco gritar de um lado, filho, amanhã, ali. Eu falei, quanto tempo, tá ali? O cara botava a mão assim, eu falei, que hora que a gente sai, que hora que a gente chega lá? O cara mostrava assim, o sol, fazia assim, aí eu compreendia, pô. A gente saía às 5 da manhã, a gente chegava às 9. Entende? Eram 4 horas de marcha para chegar nos macacos. Então, e andar com índio no mato não é brincadeira, não. A gente anda mesmo, né? E anda com prazer, e tudo. Mas você acaba se adaptando também, andando igual índio. Então, mas aí passa a ser sua vida também, né? Passa aí, você rodar, buscar, viver. Então, os Zoés para mim foi uma experiência fabulosa. De um povo feliz, de um povo pacífico, sem nenhuma ideia da agressividade. Caçadores exímios, eles vivem ligado àquela floresta, ligado à água, ligado à terra, ligado às folhas, ligado a tudo da floresta, como se fosse a pele deles mesmo, sabe? Tem uma simbiose total. Então, quando você vive isso em grupo, é de uma força, de uma beleza, é uma coisa fantástica. Então isso é muito interessante, esse convívio. Com os Zoés, para mim, foi
foi uma riqueza imensa, imensa. Foi com os OS que eu tive uma noção de paraíso, realmente paraíso. E eu acho que a gente é capaz de se adaptar absolutamente a tudo. A gente saindo de uma condição de vida ultra sofisticada, protegida, se você quiser, você é capaz de se adaptar a uma vida completamente ao oposto e relativamente rápido. Mas para você fazer fotografia, eu acho, para você que as fotografias têm um certo significado, você precisa dessa adaptação. Depois de uma semana já é a sua casa, não é isso? Aquelas pessoas já são da sua relação, aquele ar já é o seu, aquela água já é sua, você já volta para aquela comidinha que alguém já está fazendo, aqueles cheiros já são mais ou menos seus, você se identifica, aquilo tudo passa a ser sua casa. Eu lembro que o ano passado eu passei com o Juliano na ilha de Wrangel, que é uma ilha que está bem no norte do planeta, lá já dentro do Círculo Polar Ártico. Uma ilha difícil, linda, mas um frio infernal. E nós fomos no verão. Mas estava em torno de -5, mas com um vento. Aquele vento entrava para todo lado. Fomos fotografar morse, fotografar urso polar. Perigoso. Na realidade, a gente acabou dentro de um container, perto de uma praia onde estavam os morses, rodeado de urso polar. Perigosíssimo. Para você fazer um pipi, tinha que sair com um guarda-parque atrás de você, com uma espingarda. Não é que ele ia atirar nos ursos, mas ele tem bala de borracha. A gente botava fogo naquela lareirazinha, né? Naquele aquecedorzinho, levava madeira, cortava, enfiava ali dentro. E aquilo ali que aquecia a gente, que fazia comida. Dava um vento, a fumaça voltava toda para trás no tubo daquele negócio, enchia aquele negócio de fumaça. Olha, era um inferno aquele troço. Dormia mal, entende? Comia mal. Mas 4, 5 dias depois, era a sua casa. Você já voltava para dentro daquilo com um prazer grande de voltar, sabe? Era um conforto de voltar para dentro daquele buraco. O que é fabuloso no Projeto Gênesis é de que você encontra toda a nossa história, a origem da nossa história, dentro dessas fotografias. Eu tenho fotografado muita paisagem, tenho fotografado muito o mundo vegetal, o mundo animal sem ser os animais que nós somos, né? Os outros animais. E, na realidade, existe uma maneira de se integrar com eles também. Você acaba vivendo forte em torno não só em torno do ser humano, e onde você se integra também e tem um prazer imenso fotografar.